Muito boa tarde, cidade querida, cidade amada por Deus, Santa Cruz da Venerada. Que prazer estarmos juntos mais uma vez em mais um programa, A Voz da Profecia. A voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Então que você seja bem-vindo, você seja bem-vinda a esse programa que tem o intuito de lhe ajudar espiritualmente. Por isso eu desejo a cada um de vocês a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais esse programa em que a partir de agora nós vamos estudar mais um capítulo da Palavra Sagrada, da Bíblia, da Carta de Amor de Deus. Então, convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 11 do livro de 2 Coríntios. Nós vamos estudar mais um capítulo da carta que Paulo escreveu aos irmãos de Corinto. Então, fique com a Bíblia na mão e Jesus no coração, porque a partir de agora nós vamos ter um contato muito mais íntimo com Deus. Hoje, mais uma vez, estudando 2 Coríntios, capítulo 11. Então, você é muito bem-vindo a essa programação. Tenham todos, então, um bom aproveitamento do que nós vamos estudar hoje. E você, Evandro, me diga como foi sua semana, como tem passado, chegando finalzinho de ano, reta final, não é? Como está a vida? Olá, Santa Cruz, cidade amada, cidade querida. Tenho passado bem porque nesse momento vamos estudar a palavra de Deus. Temos uma oportunidade agora de conhecer mais de Deus. Então, se possível, afasta as distrações, procura um lugar mais reservado, pega sua Bíblia, fica confortável no sofá, na cadeira, na cama, mas porque agora é o momento de estudarmos a palavra de Deus. Agradeço imensamente a você que está na sua casa, ouvindo o seu rádio, seja fazendo suas atividades, conversando, no seu trabalho, que está aí atendendo os seus clientes, que Deus abençoe o seu comércio, você que está no sítio, nossos irmãos de Poço Dantas, agradecemos a cada um de vocês ouvintes que faz esse programa acontecer. Quero agradecer imensamente a você que está nos ouvindo. E falando em agradecer, a gente tem a agradecer também porque temos um canal no YouTube, o nome é Novo Tempo Santa Cruz, e você digita lá no YouTube, seja no seu celular, televisão, computador, Novo Tempo Santa Cruz, e terá todos os programas anteriores para você ouvir quantas vezes quiser. E na descrição de cada vídeo tem os nossos contatos, tem o endereço da Igreja Adventista para você fazer uma visita. Estamos esperando pelo seu contato e também pela sua visita na igreja, Leila. Exatamente. Então fale conosco, peça sua música, mande o seu alô, fale conosco, tire suas dúvidas, peça a sua oração, enfim, nós estamos aqui para lhe ouvir. E falando em ouvir, neste momento eu convido você a ouvir uma linda canção de Arautos do Rei, onde nós vamos abordar mais sobre o assunto que vai ser tratado também na letra da canção. E logo em seguida, um rápido resumo do que nós vamos estudar hoje. Então, não sai da programação, fica por aí, que a gente volta já. Como filho do rei, sou eternamente ligado a Jesus para sempre.
inteiramente fiel, eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei inteiramente fiel, eu quero ser. Decidi entregar tudo que sou e quero me tornar instrumento do amor de Jesus. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como um filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei inteiramente fiel, eu quero ser. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como um filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel. O filósofo alemão Karl Marx é autor da acusação de que a religião é o ópio do povo. Para ele, a religião iludia as pessoas assim como o ópio ilude os drogados com uma realidade artificial. Marx acreditava que libertá-las da ilusão irreal fazia parte da construção de uma sociedade melhor. Eu discordo de Marx, pois existem razões racionais para se acreditar em Deus. Porém, se você refletir um pouco, concordará comigo de que a acusação dele não é de toda errada. A religião tem sido usada por muitos como um mecanismo de engano e de ilusão. Fiéis que seguem cegamente seus líderes se dispõem a fazer coisas ridículas, as quais a Bíblia não aprova. Do outro lado, encontramos indivíduos manipuladores que sem escrúpulos usam o nome de Deus para o enriquecimento próprio. Será que eu estou exagerando? Gostaria de dizer que sim, mas a verdade é que muitas vezes já me senti envergonhado de me denominar cristão, pois em muitos contextos esse nome tem sido associado a pessoas alienadas e manipuladas por charlatões. Mas esse problema não é novo. Já nos tempos do apóstolo Paulo, existiam homens que usavam a fé para iludir as pessoas. Na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 13, lemos: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Sabe, precisamos ter muito cuidado para não sermos enganados por pessoas que se dizem representantes de Deus, pois, infelizmente, o joio faz teologia, o joio assume cargos de liderança na igreja, e o joio se faz semelhante ao trigo só para enganar os fiéis descuidados.
Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Muito bem, já estamos de volta, onde a gente ouviu Arautos do Rei, e logo em seguida, um breve resumo do que nós vamos estudar hoje em 2 Coríntios capítulo 11. Nesse momento eu convido você a fazer uma oração juntamente conosco, porque precisamos de Deus para nos ensinar e nos explicar e aclarar a nossa mente para o que nós vamos estudar. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome para todo sempre. Muito obrigada pela semana que o Senhor nos concedeu. E aqui estamos nós, celebrando já a entrada do Santo Dia do Senhor. Então, por favor, nos ajude a guardar esse santo dia, a obedecer os teus mandamentos e nos ajude neste momento a entender, a compreender, a guardar também tudo o que nós vamos estudar agora. Ilumine a nossa mente e que o Senhor, meu Deus, fale aos corações de cada ouvinte agora. Toque no coração de cada um para que aceite a tua palavra em seu coração. Eis a nossa oração. Por favor, atende no doce e eterno nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a nossa leitura. Semana passada nós estudamos o capítulo 10 de 2 Coríntios, onde Paulo defendeu a sua autoridade apostólica, que ele sim é um servo de Deus e ele não hesitava em dizer isso, e onde também ele falou um pouco mais sobre a esfera, o ambiente, toda a estrutura missionária dele. Agora nós vamos entrar em 2 Coríntios capítulo 11, que esse estudo de hoje também está muito interessante. Por isso eu convido você a ler junto comigo. A minha versão vai ser a nova versão internacional, mas também é tão boa quanto. Vamos ler junto? A partir do versículo 1 até o versículo 6. Paulo diz o seguinte: espero que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Pois, se alguém lhes vem pregando um Jesus que não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente de que aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, não me julgo nem um pouco inferior esses super apóstolos, entre aspas. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Paulo estava sendo insensato, Evandro? Havia insensatez nas palavras dele quando ele escreveu essa carta aos irmãos de Corinto? É o que nós vamos entender. Será que Paulo era um líder chato? Era um líder autoritário? Era um líder que, digamos assim, pegava muito no pé dos irmãos? Qual o contexto do que Paulo fala aqui? Que ele disse que esperava que as pessoas suportassem a insensatez dele. O que seria? Em outras versões, ele diz, na versão João Ferreira de Almeida, ele diz, suportai-me na minha loucura. Nossa, agora que ficou mais intrigante as palavras de Paulo. Bom, vamos lá, É interessante que antes de lermos aqui o verso 1 em diante, vamos pegar só um verso do capítulo anterior, do estudo anterior,
que é o verso 17. No caso, capítulo 10, verso 17 diz o seguinte: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Aí vem Paulo e diz que para a gente se gloriar tem que ser no Senhor, mas ele aqui está dizendo que ele as pessoas chamam ele de louco ou insensato, né? A gente vai entender o que quer dizer esse capítulo. Bom, vamos lá. A questão é que Paulo ele se recusa a ter o orgulho ruim. Então a gente podemos entender que no vocabulário brasileiro existe palavras com a mesma escrita, mas o significado é diferente, como por exemplo orgulho. Quando você fala orgulho, tem o orgulho ruim e o orgulho bom. O orgulho ruim é aquela pessoa que se acha a maior de todas, a melhor de todas, o chefão e tudo mais. O orgulho bom é aquele quando você passa numa prova de faculdade, arruma um emprego, alguma bênção, algo bom, e você fica feliz por isso. Então Paulo aqui ele se recusa a ter o orgulho ruim, né? Porque de acordo com o verso 17, ele se gloria no Senhor, que isso é algo bom. Mas na verdade, as pessoas ali, os apóstolos, os tais pregadores, entre aspas, também de acordo com o que a gente pode ver no verso 5, queria fazer Paulo parecer sem razão. Então veja, pegando o contexto, a etimologia da palavra insensato é uma pessoa que não tem tanta razão ou conhecimento de algo. E os pregadores naquele tempo, sabia ele que até os filósofos daquele tempo ele cobrava para falar, para ensinar as suas palavras? Paulo não. Paulo ele pregava de graça. Então os filósofos daquele tempo queriam mostrar Paulo como uma pessoa sem razão. E isso a gente pode ver claramente também no capítulo anterior, no caso, deixa eu me ver aqui, é o verso 10. Então capítulo 10, verso 10 diz o seguinte, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Ou seja, olha o que as pessoas estavam falando de Paulo. Estavam querendo rebaixar Paulo, né? Então aqui Paulo não estava mostrando nenhuma loucura em si, ou falta de razão, ou insensatez. Mas eram as pessoas que estavam imputando para Paulo isso. No verso 2, só um ponto interessante, que ele fala que Paulo, ele mesmo assim amava o povo de Corinto, né? O zelo que vem de Deus. E ele cita aqui Apocalipse 21, verso 2, entre aspas, né? No sentido de uma noiva indo em direção ao noivo, né? Essa representação de algo bonito, simbólico, virgem, pura, como nós, como igrejas, que não devemos trair o nosso marido, entre aspas, né? Simbolicamente, e que tem que ter um casamento entre o Cristo e a igreja e ser um casamento puro. Paulo dá essa simbologia aqui. Mas é interessante que agora no verso 5, né? Todavia não me julgo nem um pouco inferior a esses superapóstolos. Aqui na minha versão, esse superapóstolo, né, está entre aspas. Então, esse superapóstolo é como eu falei, muitos filósofos, pregadores até de Jesus Cristo nesse tempo estavam cobrando para falar de Jesus. E Paulo fala, não quero ser nem um pouco do que eles. Mas aí entra o verso 6. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo, tenho um conhecimento. E de fato já manifestamos isso a você em todo tipo de situação. Então, por equívoco que pareça, isso aqui é, entre aspas, um pouco de sarcasmo de Paulo, sabia? Pois é, e como não ser? Porque Paulo, digamos assim, vamos fazer uma comparação. Então, Paulo era aquele homem humilde, não tinha muitos recursos, como a gente já viu também que ele não tinha casa própria, né, vivia muitas vezes de favores dos irmãos, mas pregava a verdade, falava a verdade, era eloquente e pregava com muito amor a vida de Cristo, a ressurreição de Jesus, enfim. Mas aí vem outra pessoa engravatada, rica, no seu carrão, falando bonito também, com muitas filosofias. Aí algumas pessoas podem se encantar. Então Paulo disse assim, olha, tem muitos por aí querendo dar de umas de sabichões, mais inteligentes, pregando um outro evangelho, até porque lá em Gálatas 1:6,
Paulo disse, cuidado com outros que estão pregando um outro evangelho. Como ele falou, se tem outras pessoas aí pregando Cristo que não seja o Cristo que a gente tinha falado, então vocês atentem para isso. Porque então Paulo estava alertando ao povo, ó, gente, eu posso ter meu jeito de falar, eu posso ter meu jeito de ser, não tenho esses recursos todos, mas a verdade está sendo dita. Então, aqui fica bem claro que nós não devemos nos enganar pelas aparências, mas sim pela verdade. Então, Paulo não era louco de jeito nenhum, não era insensato de forma alguma, mas a questão é porque ele pregava assim, com muita eloquência, a verdade, e muitos não aceitavam. E muitos que não aceitavam eram exatamente muitos charlatões que pregavam outro tipo de evangelho. Até porque queriam ganhar credibilidade. Como hoje a gente vê também. Que muitas vezes uma pessoa simples, humilde, fala da palavra de Deus, não é tão ouvida. Mas se vem uma pessoa famosa, uma pessoa que está nas redes sociais e vem falar, mesmo que ela não fale muito que está de acordo com a Bíblia, muitos seguem. Infelizmente essa é a realidade. Mas o que nós chamamos a atenção aqui é exatamente a Bíblia como ela rege. Por mais que seja simples, por mais que seja uma mensagem que não tem tanta eloquência ou não fala palavras complicadas ou aquela linguajar todo, mas sim é a verdade sendo dita. Então isso nem é insensatez, né? Por um lado é também uma certa loucura porque você dá sua cara a tapa nessa situação. E é interessante, voltando aqui para o verso 2 e o verso 3, porque fala um ponto interessante, porque Paulo, ele sempre pregou as suas verdades e sempre foi inspirado pelo Deus vivo, Deus correto, certo e tudo mais. Só que muitas pessoas estavam achando que ou ele estava falando do Deus falso e muitos estavam dando aos super apóstolos falsos. Ou seja, estavam negligenciando Paulo, que falava do Deus verdadeiro, e ouvindo dos apóstolos que estavam falando de Jesus Cristo falso. Aí é que entra o verso 3, que o que Paulo mais tem medo, né, o que receio, ele fala, é que os irmãos de Corinto sejam enganados. Ele cita aqui, né, Eva, com a astúcia da serpente e tal, por mais que ela estivesse num jardim do Éden, maravilhoso, bonito, ainda foi enganada. Ainda foi enganada, né? Ela e seu marido Adão. Então pensa comigo, você que aceitou Jesus Cristo recentemente, esse mês passado, recentemente você está estudando a Bíblia e conhecendo a Jesus Cristo, e você crê que Ele é a verdade, é a única verdade, vem alguém para você e fala que Jesus Cristo é errado, é mentira, começa a enganar você, não é? Aí você começa a dar ouvido a essa pessoa. Como é que sua vida vai ser agora em diante? Transformada, porque você ouviu apóstolos falsos. Então Paulo, ele não queria errar em nenhuma palavra. Ele só queria levar Jesus Cristo verdadeiro para as pessoas. Mas as pessoas estavam vindo aos apóstolos que estavam cobrando, que estavam falando Jesus errado, estavam falando errado de Jesus, as pessoas estavam vindo. E Paulo tinha muito medo disso. Então esse era o contexto. Então é um alerta, porque Paulo cita, olha, Eva foi enganada, e Eva também era uma mulher muito inteligente, realmente teve muito conhecimento, como muitos têm hoje. Mas ele disse, até mesmo essas pessoas tão inteligentes podem ser enganadas. Jesus alertou, quando ele disse assim, que a gente deve tomar cuidado, porque até os próprios escolhidos podem ser enganados. É verdade. Então a gente tem que estar sempre em contato com a verdade para não ser ludibriado em relação à mentira. Então tomemos cuidado, sim. Nós vamos continuar agora um texto do versículo 7 em diante, que ele vai destacar mais ainda até a motivação desses falsos apóstolos pregando o evangelho que Cristo não pregou e que nem Paulo pregou. Vamos lá? Versículo 7, onde Paulo fala do seu desprendimento. Ele diz, será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia,
supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. Por quê? Porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. E continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Ufa! Então, quanto mais a gente vai se aprofundando nas palavras de Paulo, mais fica clara a sua intenção. Ele já começa no versículo 7 fazendo alguma pergunta. Eu, por acaso, cometi algum pecado pelo fato de maneira humilde eu estava exortando vocês, eu estava exaltando a palavra de Cristo, eu estou fazendo errado isso? Então a pergunta é para os irmãos, né, e para todos que estavam lendo a carta e para nós hoje. Por um acaso, Paulo estava pecando porque anunciou o evangelho? Não, gente, de forma alguma, né? Ele disse, olha, eu fui para outras igrejas, tá? Me receberam, tá? Recebi, sim, ajuda, recebi salário, tudo para servir vocês. E estando até passando por muitas privações, ele disse que não queria ser um peso para ninguém. É aquela coisa, né, gente, que de vez em quando a gente pensa assim, eu não quero fazer talvez para não incomodar. Paulo também pensava assim, que não queria causar incômodo, mas mesmo assim ele ainda agradeceu e ficou feliz porque os irmãos da Macedônia ajudaram ele. Mas mesmo assim ele disse, gente, eu não tenho muitos recursos, eu não tenho uma situação financeira muito boa, mas eu estou aqui para falar a verdade para vocês, que vocês devem abrir os olhos, abrir os ouvidos para o evangelho que ele tem pregado, que Deus tem mandado ele pregar. Porque até ele cita então que esses falsos apóstolos, esses falsos mestres que estavam pregando, o que ele comparou? Que eram movidos de Satanás. Então, Evandro, será então que Satanás se disfarça de um líder religioso para, entre aspas, pregar a sua própria palavra? Sim, isso é possível. Por incrível que pareça, é possível. Mas antes, né, veja uma coisa interessante que no verso 7, né, Paulo mesmo cita aqui, pregando-lhes gratuitamente o evangelho de Deus, né, Paulo faz uma pergunta. Tanto é que, como eu havia falado, os filósofos, alguns pregadores daquele tempo estavam cobrando para falar de Jesus Cristo. Mas Paulo, ele não cobrava no caso, melhor falando. Eu não lembro muito bem, né, se puder me ajudar, mas aqui por perto fala que aqueles que vivam do evangelho, aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então aqui por perto Paulo mesmo cita, né? Uhum. Então, é 1 Coríntios capítulo 9. Isso mesmo. Tá? Versículo 14, por ali. Tá bom? Versículo 13, 14, é onde Paulo diz isso. E de fato, né, Paulo pregava o evangelho. E ele poderia viver do evangelho. Mas em alguns casos ele até recusou isso daí. Tá bom? Então, assim, de fato, nós devemos entender que Paulo, ele pregava sim o evangelho, mas ele não cobrava por isso. Mas agora, se os irmãos ajudassem, claro que ele queria ser ajudado também. Tá bom? A questão aqui é interessante, porque realmente ele pregava o evangelho de graça. Aí, vem aqui no verso 10, olha só comigo. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderia privar-me desse orgulho. Ou seja, Paulo, ele se vangloriava, ele estava feliz, no caso,
por pregar o evangelho de graça. Ele está dizendo, eu fico feliz, eu me adoro em Cristo, eu me orgulho em Cristo, como a gente viu no começo, né? Eu me glorio no Senhor, porque eu estou pregando o evangelho do Senhor de graça. Porque de graça recebi, de graça dou também. Mas é interessante que Paulo, ele tinha, entre aspas, também um trabalho. Ele tinha um ofício de trabalho, que nem nós hoje. Se você vê lá em Atos 18, isso mesmo, Atos 18, verso 3, diz o seguinte: e uma vez que tinham a mesma profissão, olha só, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Então Paulo, ele de vez em quando, ele ia lá, fazia umas tendas, ganhava algum lucro. O que ele fazia com esse lucro? Empregava tudo na obra do Senhor, para pregar, para mantimento, enfim, tudo mais. Mas ele pregava sempre de graça, esse é o ponto importante. Aí vem aqui no verso 11, né, ele fala, por que não amo vocês? Né, ele fazendo essa pergunta. Aqui ele faz uma pergunta retórica. Deus sabe que os amo. E no verso 12 ele diz o seguinte, ó, e continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós nas coisas que se orgulham. Ou seja, Paulo não estava aceitando dinheiro para não dar brecha às críticas. Porque lá no verso 1 a gente viu que muitas pessoas estavam dizendo, você, Paulo, você não tem razão, esse Cristo que você prega é um Cristo errado. No capítulo 10, verso 10, não, você é fraco, não, você não sabe o que está falando. Então quer saber, vou pregar com o meu próprio dinheiro para não dar nenhuma razão a brecha, a crítica, nem nada. Porque Paulo, ele recebia ajuda? Sim, você pode ver isso no verso 9. Né? Quando estive entre vocês, passei por alguma necessidade. Não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, possivelmente ali perto da igreja de Filipe, né, de Filipenses, supriram aquilo de que eu necessitava. Ou seja, Paulo recebia ajuda. Uma ajuda assim, um alimento, uma roupa, alguma coisa. Paulo não cobrava para pregar o evangelho, mas ele sempre tinha o seu trabalho para se custear, para se manter vivo e tudo mais. Ele não aceitou esse dinheiro para não dar brecha para esse super apóstolo do verso 6, né? Aí sim ele entra aqui no verso 13, né? Esse verso 13 ele faz ligação com o verso 5 desses super apóstolos, esses pregadores que estavam cobrando. E esses pregadores que estavam cobrando são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo ser apóstolo de Cristo. E no 14 e no 15, Paulo ele dá aqui um ponto importante sobre o cristianismo hoje em dia, né, de que o próprio inimigo, o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. E até mesmo os seus servos se fingem, né, tem esse disfarce para enganar as pessoas. Então temos que ter cuidado. Pessoas podem ser boas, com terno, Bíblia na mão e tudo mais, mas são obreiros de Satanás para enganar aqueles que querem seguir a verdade, que é Jesus Cristo. Isso, e como então se proteger? É você ouvir e comparar com a Bíblia. O que essa pessoa está falando, por mais que seja eloquente, seja formado, seja um filósofo, mas o que ele está dizendo está de acordo com a palavra de Deus, é isso também que nós devemos ter. Então, Paulo, por mais que se dizia que era louco ou insensato, né, mas por causa dos outros, mas é claro que ele não era, e ele usou até de sensatez nisso daí, em relação a receber donativos, porque ele tinha direito de receber? Tinha, porque ele também vivia do evangelho, ele pregava o evangelho, ele poderia receber sim, se possível até um salário, mas ele abria mão, exatamente como se a gente fosse dizer assim, aquele dito popular, quando um não quer, dois não brigam. Então, quando Paulo evitava isso daí, já evitava contendas e às vezes até confusão com outras pessoas. Não, melhor ficar do que levantar mais ainda poeira e ainda fazer mais confusão, não é? Inclusive, até Paulo também comentou em Filipenses, quando a gente vê aí 11, versículo 9, onde ele disse que ele disse, estando entre vós ao passar privações, mas ele disse, eu não quis incomodar ninguém, não fazer peso a ninguém, mas ele disse que mesmo assim
os irmãos de livre e espontânea vontade da Macedônia também faziam isso. E ele menciona lá na carta de Filipenses, no capítulo 4, do 15 ao 18, onde ele destrincha isso aí também. Como ele disse, né? Quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ele diz, gente, eu estou aqui, não estou cobrando por pregar, eu estou pregando de graça com amor. E ele disse até a motivação disso, amor a Cristo, e como ele disse, amor a vocês. Eu não estou cobrando agora, aceite que esse é o evangelho verdadeiro, tá? Porque, gente, a gente vive num tempo em que o engano se mistura muito com a verdade e muitas vezes pode parecer convincente. Um lugar que não tinha nenhum tipo de pecado era o Jardim do Éden, que não tinha nem a sombra de pecado era no Jardim do Éden com Adão e Eva. E aí, infelizmente, Satanás se apossou de uma serpente. E aí eu pergunto, né, se Satanás se apossou de um réptil, será que ele não pode se apossar de seres humanos? Se der brecha? Claro que sim. E ele vai usar a mentira para misturar com a verdade, assim como ele fez com Eva. Então nós devemos ter cuidado. E como se proteger? A forma que Eva tinha de se proteger era dizer não à serpente, porque ouvir a palavra de Deus é sim o melhor caminho. E só uma notinha de rodapé aqui, né? Que é interessante que eu já vi uma pessoa me perguntando que essa questão de fantasma, ouvir vozes, pessoas vindo e falando com a gente, se era de Deus ou de não, aí a resposta está justamente aqui. Então esse negócio de fantasma, uma pessoa que você viu, um ente querido falando com você, é justamente isso aqui, ó. Porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz para quê? Para enganar. Então essa questão de fantasma, de vozes, tudo é o inimigo, tudo são os demônios, tudo para enganar nós. O que a gente tem que fazer? Justamente confiar na palavra do Senhor e saber de os entes queridos, e todas as respostas da nossa vida e do mundo todo vai ser respondida lá no céu. Então, se você tem esse negócio de tem um medo de fantasma, barulho, vulto, essas coisas, é tudo inimigo. Isso. E outra coisa também, que o inimigo ele se disfarça de anjo de luz, que já está dizendo anjo de luz, ou seja, ele pode se disfarçar de bonzinho. Claro que ele pode imitar uma pessoa que já morreu para lhe assombrar, sim, isso acontece também, mas ele também pode usar de astúcia com doçura nas palavras, não é? Assim como ele usou também com a serpente e com muitos outros casos também. Muito importante, né, gente, sobre esse assunto? Muito bom mesmo. Mas vamos continuar nossa leitura nesse capítulo, agora no versículo 16, onde Paulo ainda destaca. Eu digo assim, mano, que Paulo fazia praticamente um diário também, né? Ele desabafa, ele fala das suas viagens, de tudo que acontecia, do seu amor por os irmãos. E aqui nós vamos ler os sofrimentos de Paulo por amor ao Evangelho. Bom, a partir do versículo 16, leia junto comigo, que diz assim: faço questão de repetir, ninguém me considere insensato. Mas se vocês assim me consideram, recebam-me como me receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como um insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. De fato, vocês suportam até quem os escraviza, ou os explora, ou a quem se exalta, ou lhes fere a face. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais.
fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Eita, Evandro, que desabafo. Ao ler essas palavras, Evandro, e caro ouvinte, se compare a você mesmo. Quando a gente vê o que Paulo passou por amor ao Evangelho, por amor a Cristo e amor às igrejas e aos irmãos, chega a dar vergonha em nós, não é? Porque Paulo sofreu demais e perseverou. E nós, muitas vezes hoje, por qualquer coisinha, desiste do Evangelho. Isso sim é vergonhoso para nós. Com certeza. Porque olha o tamanho da lista gigantesca, né, Leila? Que Paulo fala que o tanto de sofrimento que é do verso 24 até o verso 27, é tantas coisas, né? Só um adendo aqui que no verso 27 ele fala: passei fome e sede, era literalmente sem comer e sem beber, porque não tinha nada. Jejum você faz porque quer ficar sem comer e sem beber, mas esse passar fome e sede dele aqui é que não tinha nada mesmo, certo? Agora aqui, ó, o verso 16 tem uma coisa interessante, que ele faz aqui a sua própria autodefesa, porque como eu havia mencionado, os super apóstolos, né, do verso 5, os filósofos e tudo mais, estavam acusando Paulo de ser fraco, né, entre aspas, ser insensato. Você pode ver isso lembrando, capítulo 10, verso 10. Aí no verso 17, ele dá a defesa dele, olha só. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Aí Paulo aqui está se defendendo das acusações contra ele. Ele está dizendo o seguinte: olha, se eu ostentar esse seu orgulho aí, seu falso apóstolo, eu não estou falando pelo Senhor, eu estou sendo insensato como você. Então não vou ostentar esse seu orgulho aí que é errado. Não vou. Eu vou ostentar o orgulho do capítulo 10, 17, que é se gloriar no Senhor, isso sim. Mas vocês aí que estão cobrando, que estão se achando, os maiorais, os super apóstolos, não, aí eu não vou ser como vocês, não. Aí no verso 18, né, visto que muitos estão se vangloriando, ó, de modo bem humano, eu também me orgulharei. Aí o verso 17, vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. É como eu falei, muitas pessoas de Corinto estavam dando mais ouvido aos super apóstolos, aos filósofos que cobravam, que estavam falando errado, e Paulo que estava falando certinho, muitos não estavam ouvindo. Aí o verso 20, vocês estão suportando isso, estão sendo escravizados pelas mentiras, não aceitem isso. Aí no verso 21, uma coisa bem interessante que tem esse tracinho, né? Falo como um insensato. O que entender desse verso 21 aqui? Veja bem, os críticos, né, desse tempo estavam acusando Paulo de ser fraco, como havia mencionado, ou insensato. E aqui Paulo sarcasticamente, Leila, disse que ele é fraco também, mas para dominar os falsos apóstolos. Ou seja, os críticos, né, estão dizendo: Paulo, você não é de nada. E Paulo disse: eu não sou de nada, mas eu sou nada com Cristo. Mas e você?
que também se diz tudo, mas não consegue nem dominar a si mesmo e nem seu próprio orgulho. Eita, olha a defesa de Paulo como é. Paulo foi bem direto e duro aqui, né, com eles. Então veja, Paulo estava aqui realmente dando um desabafo, né, mas dizendo que esses super apóstolos não eram apóstolos tão grandes porque estavam falando coisas erradas que não eram de Deus e se achando e se orgulhando de forma errada. E Paulo estava se orgulhando da forma certa. Pois é, como se eu dissesse assim, o que você pensa que é? Quem você pensa que é para estar falando mal de lavado, mim? Né? Aquela Quem história. você pensa que é para estar falando aí de mim? Sendo que eu estou falando a verdade, você está falando aí ideias idiotas, né? Ideias errôneas. Então, assim, então, nesse caso, Paulo diz, não, nesse caso eu me orgulho, eu me vanglorio, porque eu tenho a verdade. Aí a gente tem que entender que esse orgulho, gente, não é aquele orgulho de ser a pessoa que está se achando tal. Não, mas é ter orgulho no Senhor. Assim, você dizer assim, eu tenho orgulho porque eu estou cumprindo isso aqui que Deus mandou. Por exemplo, você pode se orgulhar no Senhor porque você é obediente aos seus 10 mandamentos. Aí vem uma pessoa que não é obediente aos 10 mandamentos querer lhe criticar. Então, assim, é você dizer, não, eu tô certa. Se você quiser falar, fale. Se você tá achando que eu sou insensato, tudo bem. Aí é uma questão sua. Você tá com a consciência limpa, né? Deixa ele lá Isso. falando coisa errada, mas eu tô bem com Deus, né? O que a gente aprende disso da história de Paulo? Deixa eles lá falando coisa errada, mas eu tô de bem aqui, tranquilo, porque eu tô certo. Porque tem pessoas, né, Wanda e caro ouvinte, que não querem ouvir a verdade de forma alguma. Então, muitas vezes, a ação do outro não diz respeito somente ao outro, mas diz respeito a você também e sua reação. Porque você não tem aquele poder de mudar a opinião do outro. Essa pessoa acredita nisso, ela prega isso, ela fala isso, por mais que você mostre, mas ela quer se manter ali. Aí vem dizer, então, que Paulo é que é um insensato? Não é? Então, assim, não faz o menor sentido. Então, queridos, atentemos para a voz de Deus. Mesmo que venha a pessoa mais eloquente, mais inteligente, que você veja aquele vídeo dizendo aquela pessoa que tem milhões de seguidores, mas que tem aquele irmãozinho que às vezes prega simplesinho, mas ele está falando de acordo com a Bíblia, atente para isso. Até o próprio Jesus, o Rei do Universo, simples, humilde, também era pobre, não tinha condições financeiras, mas ele era a verdade em si. Enquanto muitos que se achavam com o queixo para cima, como os escribas, os fariseus, os líderes religiosos, eram esses que estavam errados. Então, a lição é, não se deixe levar pelas aparências e muito menos pelas palavras bonitas. E por último detalhe, no verso 23, né, quando ele fala que trabalhei muito mais, ele está dizendo que os próprios super apóstolos, as pessoas, né, os críticos, estavam querendo até usurpar os frutos de Paulo. Olha só, Paulo vai lá dar estudo bíblico, conversa de Cristo e tal, a pessoa aceita Jesus Cristo, aí depois vem esse super apóstolo, fala com essa pessoa que Paulo deu estudo, né? E esses super apóstolos críticos estavam dizendo que foi eles que converteram, ou seja, tentando tirar os frutos de Paulo. Então fica aqui imaginando o quanto Paulo deve ter sofrido. Pregou o evangelho com seus próprios recursos, estava pregando de graça, vinha gente falando mal, criticando, tirar os frutos dele. Como que deve ter se sentido Paulo nessa hora, hein? Pois é, querendo receber o próprio mérito, mas por uma ação de Paulo, né? Ou seja, usurpar o mérito de outra pessoa. Eita, gente, não é fácil, né? Não foi fácil para Paulo, não é fácil para nós. Mas facilita quando a gente atenta somente para a palavra de Deus. Vamos finalizar, porque o nosso programa também já está chegando ao finalzinho. Vamos ler agora os últimos versos e fazer a conclusão e as considerações finais. E eu convido você a lermos então o versículo 30 em diante, que diz assim: se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela da muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele.
Cada vez que a gente lê a história desse homem, né, em relação a pregar o evangelho, mais a gente se admira, e eu espero que muitas vezes também toque o nosso coração. Porque aqui Paulo conclui esse capítulo dizendo que se for para eu me gloriar por alguma coisa, ou seja, se for para se orgulhar de alguma coisa, ele sempre colocava em Jesus. É aquela coisa, ele disse, graças a Deus que eu sou assim. É o termo que a gente usa hoje, não é? E aqui ele até também citou mais uma vez o que passou em Damasco. Teve que se esconder, colocar ele numa cesta, descer ele numa janela. Por quê? Porque uma autoridade da cidade estava perseguindo. E isso nos traz hoje, Evandro, um pensamento que às vezes a gente pode ser perseguido, até mesmo dentro da nossa própria igreja, né? Mas a questão é que a atitude de tomar. Paulo foi perseverante, porque ele foi perseguido nas cidades por onde ele ia, mas ele não desistiu. Jesus foi perseguido, Jesus foi açoitado, mas ele não desistiu. Então que isso seja de exemplo para nós também. E você que prega a verdade, você que muitas vezes é criticado, falam mal de você, mas você está com a verdade em si, sua consciência está limpa e só Deus sabe quem você é, então não atente para as críticas, nem para o barulho externo, mas atente somente para a voz de Deus, porque quem te dá o devido valor não é ser humano, é Deus. Bom, irmãos, então finalizamos aqui, né, do verso 32 e 33, Paulo aqui ele está dando um testemunho de livramento de Deus, né, para encerrar todo o capítulo aqui. E eu creio que você já deve ter passado por um livramento de Deus, né, andando de moto, de bicicleta, se livrou de um acidente, não morreu e tudo mais. Eu acho que cada um de nós tem um livramento de Deus e Paulo aqui conta o dele. Apesar de, né, de que a vida de Paulo todo dia deve ser um livramento de Deus por tanto sufoco que ele passou e tudo mais, né? Mas eu termino aqui lendo para você o verso 28, que ele fala: além disso, enfrento diariamente uma pressão interior. Então talvez eu esteja falando aqui para alguém que esteja passando essa mesma pressão interior, seja uma depressão, uma ansiedade, alguma angústia. Você interiormente está sendo pressionado, Paulo dizendo isso, né? E você se sente assim também que nem ele. Então o próprio Paulo te dá a resposta uma página atrás, né? Que é justamente aqui no capítulo 7, no verso 5. No verso 6, na verdade, ele diz o seguinte: Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Então Deus ele pode consolar você, com certeza, mas ele pode também levar consolo para você através de outras pessoas. Então as nossas mensagens aqui, ó, o programa da rádio, pode ser um livramento, um consolo para você nessa pressão interior que você está sentindo. Mas Deus pode libertar também dessa pressão interior. Mas saiba, irmãos, que vocês não estão só. Esse programa aqui é justamente para falar com você, para ouvir você também. Então mande para nós uma mensagem que iremos ouvir, orar e conversar com você. Isso mesmo. Foi muito bom nós estudarmos mais um capítulo. Se qualquer dúvida que você tiver, ouvinte, fale conosco que nós estaremos aqui para ouvir. Nós vamos ouvir agora a final mensagem do pastor Michelson Borges e em seguida voltaremos para orar por você. Então não saia da nossa sintonia. Cultura FM. Tem coisa melhor? Todas as sextas-feiras, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, das 17 às 18 horas, traz para você o programa A Voz da Profecia. Um programa de fé e esperança que anuncia a volta de Jesus. Breve Jesus voltará. Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir nas lições do capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E aqui, nos versos 2 e 11, Paulo zelava pela igreja, isso fica muito claro, e se preocupava com ela porque a amava de todo o coração. Mesmo sendo julgado mal pelos irmãos de Corinto, ele ainda trabalhava pela salvação deles,
E isso é uma lição muito importante para os líderes de hoje também, para que realmente se dediquem, se doem à igreja, ainda que haja problemas na igreja, como havia muitos em Corinto, ainda que muitas vezes o desânimo bata a porta, ainda que muitas vezes a revolta também seja um sentimento humano que se manifeste, mas precisamos realmente, no Espírito de Deus, guiados pelo Espírito Santo, amar a igreja, trabalhar pela salvação dos membros e dedicar nosso tempo ao serviço. Verso 2 ainda, o objetivo de Paulo era preparar a igreja para se encontrar com Jesus. Esse deve ser o objetivo de qualquer pastor verdadeiro. A igreja é comparada a uma mulher pura e fiel, ou seja, que não se prostitui, não trai seu marido Jesus, não troca a verdade por mentiras e conveniências. Verso 3, quando nos afastamos de Deus e da simplicidade do Evangelho, corremos o risco de ter a mente corrompida por Satanás. O inimigo de Deus inventou muitas maneiras de corromper a mente humana. Músicas, filmes, séries, sites, livros, revistas, etc. Quanto menos contato tivermos com a palavra de Deus, mais enganados e corrompidos seremos em nossos pensamentos. Eva era muito mais inteligente que qualquer ser humano atual. Mesmo assim, foi enganada por Satanás. Não podemos ser ingênuos nem prepotentes, isso é um perigo. Achar que pelo fato de conhecermos a verdade, porque somos cristãos, estamos longe de qualquer perigo, é agir semelhantemente a Eva, que deve ter pensado algo parecido. Ela era capaz, inteligente, autossuficiente e acabou se expondo indevidamente ao perigo. Não podemos agir dessa forma, até porque somos mais fracos, como eu disse, menos inteligentes e capazes do que Eva, recém-criada por Deus. Por isso precisamos realmente da armadura de Cristo, precisamos ter a mente blindada pelo Espírito Santo e agir com prudência quando entramos em contato com os conteúdos que nos rodeiam. Versos 7 e 9, Paulo vivia humildemente e anunciava o Evangelho gratuitamente, não queria ser um peso para a igreja. E no verso 10 ele diz que a verdade de Cristo está em mim, que esteja em nós também a verdade de Deus em nossa mente, em nosso coração, em nossa casa, em nossa vida. Versos 13 a 15, aqui é dito que assim como Satanás se transforma em anjo de luz para enganar, há muitos falsos mestres por aí ensinando mentiras em nome de Deus. Como não ser enganados por eles? Conhecendo muito bem a Bíblia e o autor dela. Nos versos 22 ao 29, Paulo menciona sua origem nobre e seus muitos sofrimentos, para depois dizer que se gloria ou se gloriava em sua fraqueza. Seus títulos e sua origem em nada o recomendavam diante de Deus. Mais importante era tudo o que ele havia feito pelo avanço da mensagem cristã. No verso 28, Paulo sentia diariamente o peso da responsabilidade por todas as igrejas cristãs. Ele era movido pelo senso de dever e pelo amor com que amava aquelas pessoas. E finalmente, no verso 33, ser descido por um cesto da janela da muralha de Damasco foi algo humilhante, mas Paulo não mais se importava com esse tipo de coisa, desde que estivesse cumprindo a vontade de Deus. Sejamos como Paulo, humildes, dedicados, amorosos, dedicados à causa de Deus e à igreja de Deus, e que façamos o nosso melhor para que muitas pessoas sejam salvas para o reino eterno por nosso intermédio. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito feliz, muito abençoado na companhia de Jesus. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova.
de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus majestoso, Pai tão grandioso, envie meu auxílio, seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Quer você ser fiel a toda prova? Paulo foi, Jesus foi, muitos outros foram fiéis até o final e até a toda prova, passando até por humilhação. Então, que você fique com a palavra de hoje, que não importa o que aconteça, continue ouvindo a voz de Deus e coloque isso em prática. Que Deus abençoe você com um bom sábado, uma boa semana. Sexta-feira que vem estaremos de volta, se assim Ele nos permitir. Um abraço e até lá. Bom, irmãos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não tema, pois Deus é com cada um de nós. Embora você sinta a pressão na sua vida interiormente, diariamente, que você não desanime. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente seja renovado dia a dia, de acordo com 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Deus é contigo, meu irmão, e Deus está te abençoando e te guiando. Nesse momento quero orar com você e por você. Querido Deus, amado Pai, obrigado por esse estudo, obrigado por essa palavra. Entregamos, Senhor, nas Tuas mãos essa pessoa que está passando por pressões interiores. Por favor, Senhor, nos renova interiormente. Exteriormente estamos desgastados, mas interiormente que sejamos renovados dia após dia, conforme a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Te pedimos que abençoe essa casa, essa família, e que não falte o pão de cada dia, mas que não falte o pão da vida, que é Jesus Cristo. Oramos por toda a cidade, por todas as autoridades, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.